Fala galera, tudo certo? Nando Costa aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, marca aí embaixo, aperta o sininho aí para receber as notificações. Não deixe de dar um like aqui nesse vídeo se você curtir, se for útil aí para o seu trabalho. Eu resolvi preparar um vídeo especial, já tem um tempo até que eu tô para fazer esse vídeo, porque muita gente me pergunta aqui no canal e nos cursos também, e é uma situação que na verdade a gente pode enxergar como uma exceção dentro do mundo da mixagem, principalmente a gente falando, mas acaba que integra todo o lance desde a gravação, da produção e tudo mais, que é como a gente compreender uma mixagem com poucos elementos, né? Todo mundo tem essa dúvida. E eu costumo fazer a seguinte analogia, para todo mundo que me segue aqui no canal e toca um instrumento também, é a mesma coisa. Eu, por exemplo, comecei tocando guitarra rock, então uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu tocava guitarra rock é o quê? Quando você vai tocar blues e tal, enfim. Você aprende a tocar a escala pentatônica, que é uma escala de 5 notas, né? Só que à medida que você vai estudando e tal, você vê que aquela escala pentatônica é apenas uma parte de uma coisa maior, né? Tem todo o lance de harmonia, de campo harmônico, tem o lance da escala maior e tudo mais. Então, quando você começa a aprender a guitarra, você começa aprendendo na exceção. Quando você começa a tocar a escala pentatônica, você está começando a tocar a música, né? Entender todo o lance de melodia a partir de uma exceção. Você está começando da parte menor para depois compreender a escala maior, campo harmônico e tudo mais. Quando a gente fala na mixagem é exatamente a mesma analogia. Muita gente que trabalha hoje com a produção, a mixagem, está começando da exceção, ou seja, você está começando a gravar coisas minimalistas. Muita gente que eu conheço, às vezes me procura em consultoria, me procura para mandar projeto para masterizar, enfim. Começa daquele lance assim, o cara grava um violão, uma voz e um shaker. Ou então um carrom, um piano e uma voz. Ou então piano e voz. Ou então instrumental, um violão, 2 violões. Isso são as exceções, para depois você entender um mundo maior, que é uma mixagem com baixo, bateria, né, baixo bumbo, instrumentos graves, instrumentos superagudos, sintetizadores e tudo mais. Então a analogia é exatamente a mesma. E como que a gente compreende isso dentro do processo? Basta a gente fazer essa analogia de uma coisa muito maior para pensar no menor. Então quando a gente tem uma dificuldade, cara, como é que, né, eu recebo muita pergunta assim, como é que eu mixo um piano sozinho? Como é que eu mixo violão e voz? Cara, basta você entender. Eu vou mostrar um exemplo logo na sequência de um projeto que eu gravei, produzi, mixei também, fiz toda a finalização, onde você tem que realmente entender quais partes dos elementos estão fazendo a função dos graves, quais partes, né, quais seções de frequências do elemento estão fazendo a função dos médios e assim por diante. Então você vai compreender que, na verdade, a forma de mixar é igual, apenas a forma de olhar para o material é diferente. Se você compreender essa interpretação de uma forma um pouco diferente, você resolve a mixagem da mesma maneira, e é isso que a gente vai mostrar nesse vídeo aqui, tá bom? Espero que vocês curtam. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Esse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês é um projeto que eu produzi, assim como eu comentei, do Simeone Rodrigues, tá? É um menino muito novo, eu contei a história dele nas minhas redes sociais também, né, até saiu a matéria dele lá no programa da Record, no Domingo Show, que ele passava cantando nas ruas, né, quando ele vendia salgados e tal, aí para ele vender os salgados a galera pedia para ele cantar músicas e tal. É muito legal a história dele. E aí eu acabei ajudando, né, fazendo essa produção lá no estúdio do Emerson Nogueira, e foi um projeto muito legal. E qual que foi a ideia? A ideia foi fazer um projeto todo focado numa coisa minimalista que pudesse dar o recado dele cantando as músicas, né? É um projeto que é gospel. Então a minha ideia toda na produção foi abordar essa filosofia baseada em poucos elementos, basicamente violão, né? Tem música que é um violão só. Essa aqui são 2 violões, mas o raciocínio para você trabalhar a mixagem é o mesmo. Tem música que tem piano e violão, é tudo bem minimalista, tá? O projeto sai em breve aí, quando sair eu divulgo pra galera. Mas enfim, vai ser legal para mostrar esse exemplo aqui, porque a forma da gente compreender esse tipo de mixagem é a mesma, independente do instrumento que você tenha. O grande lance é o seguinte, nessa mixagem a gente não tem nem bumbo, nem baixo, não tem nada grave. Como é que a gente cria a sensação da música cheia? Eu acho que o maior desafio de quem trabalha a mixagem com poucos elementos é isso. Como é que eu deixo a música cheia? Porque na verdade você não precisa nem ter um bumbo e nem ter um baixo para o seu espectro ser cheio, né? Para você ter a sensação
do espectro cheio, tá? Eu vou tocar um trechinho da música aqui antes da gente bater um papo para vocês se situarem do que está acontecendo. Prestem bastante atenção nas características de cada instrumento e a gente vai discutir a partir daí, porque toda ação que você faz é baseada na cor do instrumento, no shape, no formato do instrumento, tá? E é uma coisa que a gente não consegue identificar através de analisador de espectro. Então, assim, eu vou sugerir sempre, eu já comentei vários vídeos de equalização, sugerir sempre que você preste atenção, ouça bastante, né? Tente identificar essas características que eu vou falar de ouvido, porque o analisador ele não vai te dizer isso que eu estou falando aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou orar, eu vou pedir, Senhor, põe teus anjos aqui pra me guardar, cuidar de mim. Eu quero ouvir a tua voz e te sentir, tua presença acalma a tempestade, tua luz ilumina o meu viver. Só tu és a minha fortaleza, sou teu servo, Senhor. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu santo nome, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Beleza, deu pra gente ter uma boa ideia do que está acontecendo na música. Então, antes de você mixar qualquer música, né, seja ela com pouco instrumento ou muito instrumento, a primeira coisa, você tem que identificar o que as fontes sonoras estão te dizendo, tá? Nesse caso aqui, a gente tem algumas características bem marcantes. A que mais me chama a atenção, que na verdade foi o maior desafio desse projeto, foi domar a voz do Simeone, porque ele é um menino muito novo, ele está com a voz dele naquele momento de transição e adaptando, e ele tem muita pressão sonora, né? Então, muitas vezes, quando ele sobe para as partes mais altas, melodicamente falando, a voz explode muito e a gente vê isso aqui até pela própria onda sonora, tá? Então, a gente observa que durante o verso a voz é bem contida, nos refrões a voz é bem cheia em termos de amplitude, tá? Então, eu tive que fazer vários movimentos aqui também ao longo da música de automação, tá? Para poder segurar mais a voz nos refrões. Porque é o seguinte, como a gente só tem 3 elementos nessa música, a ideia é que eles sejam o mais constante possível para a gente conseguir criar essa cena, né? Então, meu primeiro desafio foi a voz. A gente tem uma compressão na voz aqui, eu trabalhei, no caso dessa música, com o C4, que foi uma compressão multibanda, porque o que acontece é o seguinte também. Conforme a voz vai mudando a amplitude, a resposta de frequência da voz muda também. Então, quando ele está cantando as partes mais suaves, a voz está mais contida em termos de espectro, ela está mais balanceada. Quando ele abre na pressão, a voz vai muito para média alta, então a voz fura muito, vamos dizer, entre aspas, né? E não é uma coisa da captação, é uma coisa da própria emissão sonora, né? E é uma coisa que muitos cantores que têm essa pressão sonora, eles vão domando ao longo do tempo também, porque é uma coisa de como você coloca o ar, né? Como você emite a sua voz, e você tem como chegar num ponto de domar essa voz para ter uma pressão sonora muito forte, sem você ter aquela emissão muito média-alta, né, vamos dizer assim. Então, é uma coisa que soma tanto a performance quanto a captação e tal. E assim como eu sempre falo nos vídeos e nos meus cursos também, a fonte sonora, ela vai te trazer desafios específicos, né, para cada cantor. Se eu tivesse outro cantor aqui no mesmo microfone, cantando a mesma música, a ação de processamento seria completamente diferente. Então, não existe nenhum preset de trabalho, não existe nada. Você tem que avaliar e entender essas características. Então, o que acontece é, a voz do Simeone é, em primeiro lugar, uma voz muito dinâmica. Então, já trouxe isso para minha ideia para eu poder fazer essa mixagem. Em segundo lugar,
a voz dele não tem tanto corpo de grave, tá? Se eu colocar a voz dele sozinha aqui, ó, eu vou desligar todo o processamento, tá? Até desligar o processamento do master aqui, ó. Vamos só ver como é que é a voz dele sozinha, ó. Vou orar, eu vou pedir, Senhor, põe teus anjos aqui. Então você observa que a gente sente esse grave, mas esse grave é muito mais da proximidade dele cantando com o microfone. Essa voz foi gravada com a KG-C12, que é um microfone muito legal para realçar esse corpo. Inclusive a escolha do microfone foi por conta disso, porque eu conhecia a voz dele, então eu falei assim, ao invés de eu gravar com o Neumann 87, que é um outro microfone muito bom que eu tinha à disposição, o Neumann 87 ele valoriza muito as médias altas, então como a voz dele já tem muita média alta, eu vou pegar um microfone para amaciar um pouco, e ele cria essa sensação de grave, e também, dependendo da distância que ele canta. Se você cantar muito longe do microfone, você perde esse grave, então eu já tentei compensar um pouco, até na própria captação, né? Mas se você ouve aqui como é que a voz se comporta ao longo da música, você vê que realmente ela vem desse ponto, dessa cor espectral, para a parte mais alta no refrão, onde ela realmente estoura, né? Louvado seja o teu nome. Então a voz fica muito demais, né? E quando eu falo muito demais, no meu linguajar de cores, é como se tivesse muito amarelo na música. Ela começa a acender demais. E não é branco. Branco é super agudo, não é super branco. É média alta, então tá muito amarelo. Então eu tenho que tirar um pouco desse amarelo, né? Então uma das formas de eu tirar esse amarelo da voz foi através de equalização. Eu tirei bastante média alta aqui no equalizador. E é uma coisa que em muitas vozes você nunca vai fazer isso, né? Então por isso que você tem que entender qual que é o comportamento da voz dentro do todo. Porque se eu não tirar essa média alta, a voz sempre vai ficar muito desconectada do resto da base. Aí que começa a entrar esse raciocínio de você mixar com poucos elementos. Por quê? Porque a gente tem qual que é a base da música? A base da música são 2 violões. Os violões, eles têm a área dos brilhos bem definidos, mas o violão, ele não é muito ardido, né? Se fosse um instrumental de guitarras, por exemplo, o instrumental teria mais média alta e talvez a média alta da voz dele se comportasse um pouco melhor com essas médias altas das guitarras, mas no caso não tem guitarra, não tem órgão Hammond, por exemplo, que é um instrumento que traz muita média alta. Então quer dizer, eu já estou pensando numa filosofia o seguinte, não é o som da voz, é o som da voz no contexto, né? Então se a voz tem muita média alta e não tem nenhum outro elemento na música que tenha muita média alta, qual que vai ser a primeira ideia que eu vou fazer para começar a criar o molde global? Eu tenho que tirar a média alta da voz, então foi o que eu fiz aqui. Com a utilização também do compressor multibanda, eu tive esse controle ainda um pouco melhor, porque eu consigo fazer a compressão dos médios, dos graves e dos agudos diferente da média alta. Então se você observar aqui o trabalho do compressor C4, a gente está segurando bastante média alta. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o teu nome. Na hora que a voz dá o pi, esse pi, na hora que a voz tem muito amarelo, você vê nitidamente que aqui na média alta o compressor está atuando com mais força. É a área que mais, obviamente os médios, né, porque é onde é o chão da voz, né, mas a média alta também tem muita força aqui. E foi o trabalho que eu fiz em conjunção do EQ com o compressor, tá? E aí aqui no final eu ainda tenho mais um pouquinho como resultado, né, dessa ação das duas ferramentas aqui. Eu ainda tirei mais um pouquinho de média alta ali por volta de 5K, isso aí já ao longo da mix andando, tá? Até por conta do reverb também, porque eu tenho um reverb que ele é mais brilhante, eu trabalhei com um plate aqui, e aí para você fazer esse controle, quando soma o reverb mais brilhante com a voz, porque eu queria uma característica de reverb brilhante. Eu poderia ter usado um hall, por exemplo, mas eu gosto do timbre do plate, né? Então eu tenho que fazer essas compensações também. Então o objetivo disso tudo é entender o seguinte, eu tenho uma voz brilhante, como é que ela se encaixa numa base que não é tanto brilhante, né? Então eu tenho que amaciar o som dela, eu tenho que mudar a cor da voz um pouquinho. Obviamente sempre respeitando a fonte sonora. Então não adianta você tentar colocar uma referência lá, botar a voz de não sei quem, que não adianta, você não está avaliando a música, né? Então você precisa avaliar qual que é o contexto que você tem. Então
Nesse contexto, eu sei que ele é uma voz que não tem muito corpo, a gente acabou criando o corpo de forma até artificial, né, por conta de comprimir a voz como um todo e depois você sobe o volume, vem todo mundo controlado para cima, você acaba tendo mais corpo na voz. E só de criar a sensação de atenuação nas média altas, eu já crio a sensação de focar no corpo, né? Então a gente cria uma outra identidade para a voz sem deturpar a fonte sonora. Esse é o grande lance, tá? Beleza, e os violões? O que está acontecendo com os violões? Se você prestar bastante atenção na tonalidade dos violões, olha só, vou desligar a voz aqui, vamos ver um trechinho só dos dois violões. Aí a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: os dois violões são instrumentos graves? Bom, em primeiro lugar, você tem que avaliar qual que é a fonte sonora, né? Só de ouvir eu já te digo que é um violão que não tem o corpo muito grande, né? Ele não tem muita força de grave. Principalmente esse violão aqui, que inclusive foi eu que toquei, esse violão meio dedilhado, ele não tem muito corpo, porque o próprio arranjo é dedilhado, olha só. Então, quer dizer, a intenção do violão foi fazer um desenho pequenininho, né? Fazendo os acordes ali nas regiões menorzinhas. E aí, o Ed, que é o compositor dessa música também, que é o parceiro do Simeone, gravou o outro violão fazendo mais uma questão de base, né? Esse violão ele tem mais grave que o outro, quer dizer, não o violão, o arranjo, porque foi gravado com o mesmo violão. Mas ele tem mais corpo por causa da região que foi tocada. Mas mesmo com esse mais corpo, o violão é um violão que não tem muito corpo, tá? Se você ouvir várias músicas de diversos estilos, você vai entender que tem... Você pode ouvir músicas que tem violão de nylon. Pega, por exemplo, um disco do Yamandu Costa, você vai ouvir um violão de nylon, você vê que o violão é muito mais encorpado por conta do próprio som do violão, do lance de ser de nylon, e muitas vezes por causa de ser um violão de 7 cordas e tal, mas nesse caso aqui é um violão médio, é um violão meio country quase, né? Então o que que acontece? A gente não tem naturalmente informação subgrave na música, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que esteticamente a música não vai ter a sensação subgrave, porque a gente não tem elemento subgrave. Porém, a gente cria artificialmente uma sensação de dar mais chão para a música. E como é que a gente cria? Basta você encaixar as peças dentro da música, tá? O que eu usei de processamento aqui é muito simples. Vocês podem inclusive observar que a mixagem não tem muita coisa, né? O canal que tem mais plugins são 3 plugins, né? Que é sempre um filtro, um compressor e uma cor, né? Então no caso do violão não foi diferente aqui. No entanto, eu tenho o que eu chamo de ajuste relativo das peças internas, né? Então eu tenho o violão gravado com 2 microfones, esquerda e direita, num par estéreo e XY, tem um direct também. Então eu tenho um processo de equalização aqui de limpeza, tá? E a limpeza até pela proximidade do microfone, para captar o máximo de corpo que eu conseguir sem ficar muito socado o som do violão, né? Então você vê que é muito básico, assim, é um corte de médio, vamos colocar assim, médio para médio grave, né, para médio, por volta de 350 Hz. Tem nos 2 microfones, é a mesma equalização, tá? E tem o direct aqui também, que geralmente, dependendo do som do violão, a gente faz esse filtro de grave e médio grave para dar uma clareada no som, né? Então é basicamente isso que tem. Depois a gente tem alguns ajustes finos aqui, que foi o ajuste fino que eu comecei a fazer. Na verdade, toda essa movimentação aqui é por conta do outro violão, tá? Porque qual que é a ideia? Os violões têm cores muito diferentes. Esse violão da esquerda, ele é um violão mais grave e é um violão que ele é mais constante. O violão da direita, ele tem muito menos grave, é um violão que tem um pouco mais de brilho por conta do arranjo, tá? E ele é mais articulado. Então, artificialmente, eu tento equilibrar o lado esquerdo da mix com o lado direito, tá? Então eu tenho que tirar um pouco de médio desse violão, tenho que tirar um pouco de grave, tirei um pouquinho de média alta aqui também, para eu conseguir amaciar bem ele ter toda essa força do lado esquerdo e tentar criar artificialmente uma força no violão do lado direito, tá? Então a equalização desse violão foi basicamente isso e tem um pouco de compressão também, tá? O ataque médio para mais lento, vamos dizer assim,
release nem tão lento e nem tão rápido, no meio do caminho ali, por volta de 40 milissegundos. E a única coisa de cor mesmo do violão é um brilhinho para cima de 12K, tá? Então o som desse violão sozinho tá assim, ó. Então, comparado com o som original dele, ó, vamos ouvir o som original só desse violão, sem o reverb. Então, quer dizer, ele é um violão que ele tem mais corpo, né, no próprio arranjo original. No entanto, o resultado final dele, a gente deixou ele um pouco mais aceso, né? O corpo dele continua, no entanto o corpo dele, né, o grave dele está mais comprimido. Então o grande lance é esse, o grave do violão original comparado com esse está mais ou menos idêntico, só que o fato da gente estar trabalhando com compressor, a gente comprime o grave. E essa sensação de comprimir o grave é o que causa na música essa sensação de você ter aquela massa mais constante no grave, mesmo que você não tenha o baixo ou um bumbo, tá? Então, a primeira dica que eu dou é o seguinte, uma das formas de você criar essa falsa sensação de encorpar a música é você trabalhar com, da forma correta a compressão, para você, com a compressão, conseguir né, diminuir a dinâmica dos graves. Essa é a primeira coisa, porque o violão é um instrumento muito dinâmico, então o grave fica pulando muito, o grave é muito dinâmico, né? Então, para você criar essa sensação de coisa mais constante, você precisa comprimir os elementos. E você comprimindo os elementos, o grave vai ser comprimido, né? Quando você tem uma música com bumbo, baixo e tal, você comprime um pouco o bumbo, comprime um pouco o baixo, a música já fica constante. Porque esses dois elementos são os elementos que atuam com mais força no grave. Então você domou os dois, a sua música já fica com chão. Nesse caso não, a gente tem que quebrar um pouco mais a cabeça porque o nosso bumbo e baixo, né, de uma música normal vai ser a região, sei lá, para baixo de 100 Hz do violão, né? Então é você fazer a mesma analogia, só que de uma forma um pouco diferente. Esse violão dedilhado aqui, ó, a gente tem um movimento de corte mais ou menos parecido, que inclusive é por conta da característica do som do violão, foi gravado com o mesmo violão, então eu parti do mesmo ponto, tá? É um pouquinho diferente os cortes, talvez o high pass aqui seja um pouco diferente e tal. O canal do direct é idêntico, inclusive foi copiado de um para o outro, mas aí os movimentos aqui são bem diferentes, né? Então, pelo fato de eu ter comprimido mais, esse violão ele soa mais comprimido que o outro, né? Então eu tenho um desenho do EQ aqui um pouco diferente, né? Eu tenho cortando até graves aqui, para que o grave não atue com tanta força no compressor, né? Inclusive, de maneira instintiva, eu já dei uma cor nesse mesmo equalizador. Não é um movimento que eu faço comumente, mas às vezes no fluxo do trabalho acontece, né? Eu já senti a necessidade de dar esse brilho e tal, e aí eu comprimi, tá? E depois dele ainda tem um brilho aqui, que eu fiz para comparar com outro violão. Eu poderia fazer esse brilho, na verdade, todo no mesmo EQ, né? Só que é o fluxo de trabalho que você vai fazendo. Você sentiu a necessidade de fazer um movimento aqui e outro ali, você deixa fluir. Talvez, se eu sentisse necessidade, eu tiraria o brilho daqui, jogaria para o outro aqui, enfim. Mas foi mais ou menos a ideia inicial que eu tive para tentar comparar os dois violões. Então, com essas ideias em mente, você sabendo fazer essa avaliação de um instrumento para o outro e entender como é que você quer moldar o shape da música como um todo, né? Você quer uma música mais clean, você quer uma música mais agressiva, né? Você pode ter músicas com poucos elementos e soarem mais agressivas, dependendo da estética do disco e tal, mas nesse caso aqui a ideia é ser uma música bem clean, né? Então a gente tem que abrir espaço para as coisas acontecerem, né? A gente não pode ter instrumentos muito médios, por exemplo, com a tonalidade muito média, porque a voz vai preencher ali. Se você tem uma música que não tem voz, é diferente, né? Por exemplo, se você está fazendo uma música instrumental que não tem voz, violão e piano, essa região dos médios da voz vão ser preenchidas pelo violão e pelo piano, né? Isso é natural, que a gente vai acabar inflando essa região. Se você não fizer na mixagem, quem for fazer a masterização vai sentir a necessidade de preencher essa região, né? De você dar essa inflada nos médios. Então, o grande lance de você entender
essa questão de mixar músicas com poucos elementos é realmente entender onde cada coisa vai entrar, né? Se você tem uma voz mais grave, imagina que fosse a mesma música, o mesmo instrumental, só que fosse uma voz de um cantor muito mais grave, ou a melodia, o cantor grave e a melodia sem ser muito alta em termos de notas, né? Certamente a equalização dos violões ia ser completamente diferente. Você iria ter que abrir mais espaço para a voz aparecer no médio grave. E o violão começaria a domar mais energia na média alta e nos médios, porque a voz vai estar tomando uma posição um pouco mais baixa. Então você tem que realmente compreender como que é o seu universo. No caso de uma música com menos elementos, o seu universo são poucas coisas. E você deve compreender, igual numa música cheia, bumbo e baixo faz o papel do grave, aqui quem faz o papel do grave é o grave do violão, né? E não o grave da voz. Então é compreender essa brincadeira, como é que funciona. Se você tivesse um baixo nessa música aqui, a sua abordagem seria um pouco diferente também, a forma como você colocaria o grave dos violões seria diferente do que essa aqui. Se você tem uma música piano e voz, por exemplo, é muito capaz que o seu piano funcione mais full range, que a gente fala, né, o espectro completo, do que se fosse um piano numa música cheia, né? Muitas vezes, até dependendo do timbre de piano que você gravou, você não precisa nem equalizar o piano. Então é basicamente você fazer controle de dinâmica. Às vezes com um compressor multibanda você poderia ter essa resolução. Muita gente gosta desse som mais cheio e mais natural do piano para coisa menor, né, mais intimista e tal, acústica, enfim. Então seria uma estratégia, é você entender como é que você trabalha. Se você está numa música muito cheia, tem baixo, bumbo, você tem guitarras, você tem violão, provavelmente o som do piano vai ser muito mais magro do que numa música onde você só tem o piano ou o piano e mais um elemento. Então tudo isso que eu estou falando são filosofias de trabalho, você não tem uma receita de bolo para trabalhar com isso. Assim como eu sempre falo, você não tem um preset, nada vai resolver a sua vida se você não entender qual que é o som de cada elemento, como ele se comporta, qual que é a característica, qual que é a cor dele, como é que a dinâmica dele funciona, como é que o grave dele funciona, como é que é o brilho dele, será que um elemento é mais dinâmico que o outro, será que um é menos, será que um é mais grave do que o outro? Isso vai ajudar você a tomar as ideias. Além disso aqui, nessa mixagem, eu ainda tive um trabalho de master bus aqui, né? Lembrando que isso não é masterização, é simplesmente o fato de ajudar ainda eu colar mais os elementos, tá? Então você sente que a gente cria um pouquinho mais de sensação de grave ao dar um boostzinho aqui para baixo de 100 Hz num equalizador global da música, né? Depois tem todo um trabalho de brilho aqui e tirar um pouco de médio, porque a voz acaba ficando muito sozinha ali. Eu senti a necessidade de tirar por volta de 500 Hz aqui ao longo do decorrer da mixagem. E a música toda está bem comprimida aqui no SSL, tá? E tem um dedinho de limiter aqui também, não para dar pressão, mas sim para segurar a dinâmica, assim como eu sempre falo. Por quê? Porque a voz varia muito a dinâmica, na hora que chega no refrão ela sobe muito. Então basicamente esse limiter aqui está atuando, não é para limitar a voz, mas para limitar a soma da voz mais os violões, tá? Então aqui nessa parte da música praticamente ele nem funciona. Eu quero ouvir a tua voz e te sentir. Ele não funciona, ele só funciona aqui, ó. Louvado seja o teu nome, louvado seja. E é para tirar 1 dB das pontas de amplitude maior da voz, porque o instrumental cresce, né? A sensação da música cresce, né? Não que o instrumental cresce, mas a sensação da música cresce. Então é simplesmente para segurar a dinâmica da música. Você pensar a música por partes também, verso, pré-refrão, refrão, né, e volta e tudo mais. Então quer dizer, é uma análise sempre muito global. É muito mais do que você pensar nas peças, porque de forma intuitiva, quando a gente está trabalhando com a mixagem, a gente fica muito preso às peças, né? Como é que eu equalizo uma voz? Como é que eu equalizo um violão? O que eu digo para vocês sempre, falo nos cursos, não adianta nada você equalizar uma voz, você equalizar um violão se você não entende como ele vai se encaixar no todo. Você tem que criar a música, você tem que pensar no todo, né? Isso aí leva um tempo também, mas eu acho que essas dicas vão ser importantes para vocês terem uma outra visão aí quando for trabalhar com uma mixagem com poucos elementos, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, que vocês peguem essas ideias aí e apliquem nas músicas de vocês, seja gravado com carrom, baixo, violão, enfim. Mas o grande lance é entender com poucos elementos como é que você faz uma mixagem
fluir e continuar consistente. Não deixe de se inscrever agora aqui no canal, marque aí no sininho para você receber as notificações, deixe um like aqui nesse vídeo, compartilhe aí com seu amigo que tiver um home studio aí trabalhando, querendo entender melhor esse universo do áudio, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu galera, um abraço!